Olá, professores e professoras, pós-graduandos e pós-graduandas da especialização em alfabetização e letramento. Eu sou a professora Dalva Ramos de Rezende Matos e dou as boas-vindas a vocês à disciplina de literatura infantil e alfabetização. É um prazer estar aqui com vocês e mediar os conhecimentos que serão construídos ao longo do período de 45 dias dessa disciplina. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar a vocês, trazer um pouco sobre minha trajetória acadêmico-profissional, ainda que isso já esteja posto na apresentação da disciplina e também um pouco no percurso da disciplina. Mas agora, por vídeo, com vocês me vendo, né, eu gostaria de reforçar, ressaltar a minha paixão pela leitura literária, pela literatura, especificamente pela literatura infantil também. Desde a minha infância, eu sou apaixonada pelos livros, pelas obras literárias, pelos mais diversos gêneros literários. Sempre fui uma devoradora de livros e continuo sendo, considero-me uma professora leitora. A minha formação está ligada às letras também. Sou graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Uberlândia, na modalidade presencial, e em Letras Espanhol, também por essa mesma universidade, na modalidade à distância. Fiz também uma especialização em psicopedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em educação pela Universidade Federal de Goiás e o doutorado em educação pela Universidade de Santiago de Compostela, em convênio com o IFG. Quanto ao exercício da docência, eu sou professora desde 2001, tendo atuado em todos os segmentos da educação básica, também na pós-graduação, ministrando disciplinas diversas relativas aí à escrita acadêmica, científica na pós-graduação, mas na educação básica, disciplinas ligadas à língua portuguesa e à literatura, mais precisamente à literatura brasileira. Sou professora efetiva do Instituto Federal de Goiás, atuo no campus de Itumbiara desde 2016, nas disciplinas relativas à minha área, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, em cursos de especialização em ciências e matemática, e também, né, em cursos ligados aí à alfabetização e letramento, além de atuar também na modalidade EJA. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês e falar um pouco sobre essa disciplina que é maravilhosa. E eu convido vocês a embarcarem em uma viagem comigo rumo ao admirável mundo da literatura infantil, para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito do percurso que nós iremos trilhar nessa disciplina. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, destacando alguns pontos relativos à ementa, relativos também aos objetivos da disciplina, ao percurso que iremos trilhar e também algumas concepções que irão nortear o nosso estudo nesse processo de ensino e aprendizagem. Partilhando agora com vocês, trago aqui uma imagem que está posta também na sala do Moodle para abrir, né, esses nossos estudos. A literatura infantil, né, ela nos traz uma possibilidade muito grande, muito ampla, de trabalhar com autores clássicos e contemporâneos. Na ementa da disciplina, nós vamos estudar o estudo da linguagem literária e sua relação com o processo de aquisição da leitura e escrita, o estudo da concepção de infância, relacionando às origens, né, e também ao desenvolvimento da literatura infantil. Vamos trabalhar também com conhecimento da prática social, de leitura de textos literários, com foco nos critérios de seleção de obras e oficinas literárias. Os objetivos principais são
reconhecer a necessidade do estudo da linguagem literária e das habilidades comunicativas que possibilitam a interação participativa e crítica no mundo de forma que possam intervir na dinâmica social. Possibilitar também, pela mediação da literatura infantil, a capacidade de pensamento crítico e a constituição de um espaço dialógico que permita a expansão lúdica da oralidade, da leitura e da escrita. Eu proponho a vocês a uma viagem pelo mundo da literatura infantil em diálogo com a alfabetização. Então, nessa apresentação inicial, agora aqui no módulo 1, no tópico 1, na verdade, né, eu trago para vocês a apresentação do percurso que iremos realizar, apresento a vocês também uma proposta de viagem teórico-prática, né, para que nós possamos estudar, né, analisar, discutir pressupostos teóricos sobre fundamentos básicos relacionados à disciplina e também trazer para vocês uma concepção da literatura como um passaporte para outros mundos e para o nosso interior. Nesse sentido, no primeiro tópico, que seria o nosso embarque nessa viagem, eu proponho para vocês uma perspectiva dialógica e de formação humana e também emancipatória, um percurso em 6 etapas. Este primeiro tópico é o nosso embarque. Era uma vez a relevância da literatura e da educação literária para a formação do ser. Nesse primeiro tópico, eu trago para vocês algumas leituras fundamentais, sobretudo um texto elaborado por mim, que faz parte da minha tese de doutorado, em diálogo com grandes autores que defendem a literatura como um direito humano imprescindível, assim como um direito à alimentação, à habitação, ao vestuário, trazendo aí nesse bojo a discussão proposta por Antônio Cândido. Trago também outros autores, entre eles eu destaco a importância dos estudos de Roland Barthes, defende a educação literária, a presença da literatura na escola como fundamental para a formação do ser. Haja vista que na literatura nós encontramos todos os outros saberes. Depois desse embarque, faremos uma primeira parada numa estação que eu intitulo de Literatura e Concepção de Criança. Nessa primeira parada, discutiremos aspectos fundamentais e conceituais relativos à literatura infantil. Na segunda parada, faremos um diálogo entre a literatura infantil e a alfabetização, trabalhando os diversos modos de ler literatura na infância. Para isso, mobiliza alguns conhecimentos propostos por Magda Soares, por Hildo Conson, pela Renata Junqueira. E na quarta estação, nós faremos, na verdade, uma terceira parada, que seria o nosso quarto tópico, na estação Letramento Literário na Infância. Aqui, sim, o foco são os estudos propostos pelo Hildo Conson e pela Renata, trazendo aí pressupostos fundamentais relativos às práticas de leitura, escrita e oralidade propiciados na infância como algo inicial, né, no processo de formação do leitor literário e que será a base para a formação do leitor nos outros segmentos da educação literária e para além da escola, ao longo da vida também. No quinto tópico, trabalharemos com uma estação denominada de oficinas e outras práticas literárias na infância. Depois de termos percorrido um trabalho mais teórico, agora nós vamos focar em atividades práticas para o trabalho com a literatura, em sala de aula ou em outros espaços da escola. Por fim, no sexto tópico, faremos um desembarque, trazendo na nossa bagagem um repertório plural de obras literárias e de práticas também para serem, né, adotadas aqui, pensando no segmento dos anos iniciais do ensino fundamental, mas também na educação infantil. Como metodologia, pensando na modalidade de educação à distância, nós utilizaremos diversos recursos e atividades aqui no ambiente do Moodle.
Eu vou disponibilizar a vocês, né, materiais para leitura, e esses materiais vão se concretizar em gêneros acadêmicos, como trechos de teses, artigos, capítulos de livros, verbetes, principalmente do glossário SEALI, da Universidade Federal de Minas Gerais, palestra, com destaque para palestra do Rio do Cosson, do Ricardo Azevedo também, da Magda Soares. Trago também curta-metragem, vídeos, videoaulas, e destaco a importância de vocês participarem das nossas 2 aulas síncronas, que acontecerão no dia 9 de agosto e 30 de agosto. Também disponibilizo podcasts, como, por exemplo, uma série denominada Como Começar a Ler para Crianças, que traz aí a vida e a obra de escritores da literatura infantil brasileira, desde Ruth Rocha a Ziraldo, e também algumas sugestões de obras contemporâneas e de autores não tão conhecidos na mídia. Entre as atividades avaliativas e formativas, eu destaco fórum de discussão. Vamos abrir neste primeiro tópico uma discussão trazendo nossas paixões literárias, os livros ou o livro que marcou a nossa infância. Também vou propor, nos módulos seguintes, a construção de um glossário sobre gêneros literários, um fichamento sobre material teórico lido, um questionário avaliativo com 10 questões objetivas sobre conteúdos tratados no tópico específico, a proposta de construção de um mapa conceitual e uma SD, como atividade avaliativa final, no valor de 60 pontos, que será a construção de uma sequência didática de letramento literário na infância. Eu gostaria de abrir aqui com vocês este primeiro tópico, né? Na verdade, abrir as nossas discussões, trazendo algumas concepções, conceitos e concepções fundamentais a respeito da literatura infantil, já que essa é, né, a nossa grande missão, o nosso grande estudo, aprofundar os conhecimentos que vocês já têm em literatura infantil. Bom, um conceito fundamental que eu trago aqui para vocês é de Hurt, 2010, ele diz o seguinte: a literatura infantil, por inquietante que seja, pode ser definida de maneira correta como livros lidos por, especialmente adequados para, ou especialmente satisfatórios para membros do grupo, hoje definido como crianças. Mas a literatura infantil, ela não está restrita ao público infantil, ela é muito mais abrangente do que a literatura, né, dita para adultos. Segundo Cunha, na realidade, toda obra literária para crianças pode ser lida e reconhecida como obra de arte, embora eventualmente não agrade, como qualquer obra, pelo adulto. Ela é também para crianças. A literatura para adultos, ao contrário, só serve ao público adulto. É, portanto, menos abrangente que a literatura infantil, haja vista que essa agrada a todos os públicos e não tem restrição de faixa etária. Complementando, Zilberman diz, né, que a literatura infantil é sem fronteiras, já que o livro infantil desconhece um tema específico, como o romance policial. Não é determinado a partir de uma forma, seja verso ou prosa, novela ou conto, e ainda escorrega livremente da realidade para o maravilhoso. Além disso, incorpora o texto, a ilustração e admite modalidades próprias, como o conto de fadas ou a história com animais. Muito bem, depois dessas concepções iniciais, eu trago para vocês os slides também, que abordam a literatura infantil e os outros fundamentos que vamos trabalhar, ligando aí os conceitos da literatura infantil e alfabetização. Para Magda Soares, a literatura infantil é uma alternativa de lazer e prazer,
mas também por seu valor formativo para a criança, a literatura infantil torna o mundo e a vida compreensíveis, porque revela outros mundos e outras vidas. A fantasia, o imaginário na literatura infantil tem papel e função valiosos no processo de amadurecimento emocional da criança. A leitura literária possibilita o acesso da criança ao rico acervo dos contos de fadas, de fábulas, de poemas, que fazem parte da cultura de nossas sociedades ocidentais. Não menos importante é a contribuição da leitura literária para o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e construção de sentido de texto, né? Fazendo assim essa relação, essa ponte entre a literatura infantil e a alfabetização. Como considerações finais, eu convido vocês e peço para que se preparem para uma jornada rica e inspiradora. Eu estarei com vocês em cada etapa dessa viagem. Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo fórum de discussão. Desejo a vocês bons estudos. Nesses slides, apresento aqui as referências que foram utilizadas e que estão disponíveis na íntegra para vocês nos materiais de leitura. Também destaco aqui a bibliografia básica da disciplina, que vocês têm acesso também pelo plano de ensino da disciplina, e a bibliografia complementar. Muito bem, espero que nós tenhamos uma excelente viagem e que vocês tenham uma oportunidade aqui de enriquecer os conhecimentos. Muito obrigada, até a próxima.